Hoje falaremos sobre a real engenharia da reencarnação, mas não como uma crença religiosa, e sim como uma lei de necessidade técnica. Vamos entender por que nos sentimos fragmentados e qual é a origem da queda de Adão, da história do Jardim do Éden, na nossa própria mente. E o mais importante, eu vou guardar para o final deste vídeo a explicação sobre como nós podemos interromper o ciclo de repetições e reativar o nosso estado original. Existe uma fresta na nossa percepção por onde a realidade vaza e nós fingimos que não percebemos. Nós acordamos, vestimos uma identidade que não escolhemos e respondemos a estímulos que não controlamos. Acreditamos piamente que somos os autores da nossa própria vida. Mas, se fôssemos os autores, não estaríamos buscando respostas. Nós seríamos a própria resposta. O esoterismo de alta linhagem não é um conjunto de ritos para atrair sorte. É a ciência bruta de como a consciência colapsa a matéria e como nós nos tornamos prisioneiros do nosso próprio sistema de observação. Olha só como isso é importante. Para entendermos a nossa condição atual, precisamos compreender o que o esoterismo chama de uma história tão famosa, a queda de Adão. Então, esqueça a fábula infantil do fruto proibido e da serpente no jardim, apesar de que são signos, ou seja, símbolos de muito valor dentro da tradição da alta magia. Isso a gente deixa para ver mais para frente. Na tradição interna, Adão não é um homem, mas uma unidade, atenção, de consciência coletiva. O estado de ser onde a humanidade, Adão é a humanidade, onde a humanidade era o único organismo de luz operando em perfeita simetria com a fonte. A queda, entre aspas, foi o momento em que essa unidade se fragmentou. E não veja isso como uma situação ruim. Foi o colapso de uma consciência vasta e universal em bilhões de pequenas perspectivas limitadas e isoladas. Nós não nascemos de Adão. Nós somos os pedaços estilhaçados, atenção, dessa consciência original, tentando tatear no escuro da matéria para reencontrar nossa integridade perdida. Então, imagine que o início do universo não foi um evento físico de explosão, mas um, digamos, surto de amnésia divina. No instante em que o ponto zero se expandiu, a unidade se estilhaçou em trilhões de fragmentos de percepções. Esse é o gatilho real da queda. A necessidade de experimentar a multiplicidade fez com que o todo, ou seja, a mente universal, esquecesse que era uma coisa só. Nós somos o resultado desse esquecimento planejado. Então, imagine que o absoluto é o Sol. Cada um de nós é um raio desse Sol. O raio toca a terra,
ele interage com a densidade, ele ilumina um ponto específico no chão, mas ele nunca deixa de estar conectado à fonte, ao sol. Ele nunca deixa de ser uma parte do sol. O problema é que após a queda, o raio desenvolveu a ilusão de que é uma luz independente, esquecendo-se de que, se o sol se apagar, ele deixa de existir no mesmo instante. Aqui nós entramos no mistério que mais assombra, mas também mais fascina a humanidade: a reencarnação. Para o esoterismo verdadeiro, a reencarnação não é um dogma religioso ou algum tipo de consolação mística, mas é uma lei de necessidade absoluta. Se o objetivo da nossa existência é que o raio recupere a consciência de que ele é o sol, uma única vida biológica seria como tentar aprender toda a música do universo, ou seja, todas as possibilidades, tocando apenas uma nota. A morte não é o fim, mas uma pausa necessária para que a alma processe o que viveu. Então, imaginem um ator que interpreta vários personagens ao longo de uma carreira. O ator é o teu espírito. E os personagens, com os nomes, as próprias dores, as glórias passageiras, são as encarnações. A reencarnação funciona como um mecanismo de purificação e aprendizado contínuo. Nós voltamos à matéria não por um castigo, mas por uma ressonância técnica. Enquanto houver em nós uma única gota de desejo egoísta, uma única conta pendente, uma identificação com a separação, a lei da gravidade espiritual, que corresponde à nossa lei de gravidade, nos puxará de volta para um novo corpo. Nós reencarnamos para retificar o que deixamos torto. Cada vida é uma página de um livro que o nosso espírito está escrevendo através dos séculos. O que tu chama de destino nada mais é do que o eco das próprias existências, das próprias ações em capítulos anteriores que tu ainda não aprendeu a ler. A nossa personalidade atual, nosso nome, os nossos títulos e as nossas posses são apenas vestes temporárias que usamos para esta cena específica do teatro da vida. Quando a veste se desgasta e o corpo morre, a essência do que aprendemos é extraída e guardada no núcleo do nosso ser. Nós não lembramos das vidas passadas da mesma forma que não lembramos de todos os jantares que tivemos há 10 anos. Da mesma forma, a sabedoria das nossas vidas passadas estão na nossa intuição, nos nossos talentos inatos e naqueles medos inexplicáveis que carregamos sem saber o motivo. A reencarnação é a escola onde o Adão fragmentado se reconstrói peça por peça, ou seja, todas as consciências para formar a grande consciência. Considere a lógica solar, que os antigos egípcios dominavam com perfeição. Eles sabiam que o sol que brilha ao meio-dia é exatamente o mesmo que brilha à meia-noite no outro lado, exatamente no mesmo ponto, enquanto para nós parece uma escuridão. O iniciado egípcio trabalhava para que sua consciência fosse como o sol da meia-noite, capaz de brilhar
mesmo quando mergulhada na escuridão do corpo físico ou do túmulo. Eles sabiam que a morte não apaga o raio de luz, apenas altera a sua posição, ou seja, a sua perspectiva. A queda de Adão nos fez temer a morte porque passamos a acreditar que somos a lâmpada, quando na verdade somos a eletricidade que a atravessa. Nesse momento da nossa história, a pressão sobre a nossa consciência está aumentando. O mundo moderno, com seu ruído constante e distrações infinitas, é uma máquina desenhada para nos manter fragmentados e esquecidos da nossa origem solar. Cada vez que nos perdemos no ódio, na ansiedade ou no consumo vazio, estamos reforçando a queda. A alta magia é um dos caminhos de volta, como uma tecnologia da alma que nos permite silenciar barulhos externos para ouvirmos o verbo. Aquele som primordial que deu origem ao cosmos e que ainda vibra no centro de cada uma das nossas células. O que chamamos de grande obra é a tarefa de transformarmos o chumbo da nossa personalidade pesada e reativa no ouro da consciência solar. Isso exige uma retificação rigorosa do nosso caráter. Não se trata de ser um bonzinho por moralismo, mas de ser íntegro por necessidade técnica. Um raio de sol turvo não consegue iluminar nada. Para que a luz da fonte brilhe através de nós, atenção, precisamos limpar o canal, remover as sombras do ego e assumir a responsabilidade por cada pensamento e cada palavra que emitimos. A dualidade que vivemos, o bem e o mal, o prazer e a dor, a luz e as trevas, são a engrenagem que mantém esse mundo em movimento após a queda. Mas o iniciado não se deixa prender em nenhum dos lados. Ele busca, através da lei da polaridade hermética, o equilíbrio no centro, no ponto onde a luz e a sombra se anulam e a realidade pura emerge. É desse centro que o poder real emana, o símbolo da pomba. Quando nós nos posicionamos nesse eixo central, ou seja, no pilar do meio, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser os geradores da nossa própria realidade, alinhados com a vontade da fonte única. Ao final desse longo ciclo de renascimentos, o objetivo final é a reintegração. Esse é o segredo para interromper o ciclo de sofrimento. É o momento em que o raio de sol, tendo cumprido sua missão de iluminar a matéria e aprender com ela, volta para o sol. Mas nós não voltamos para sermos aniquilados, voltamos para enriquecer a unidade com toda a experiência que acumulamos através dos milênios. O Adão que retorna é muito mais consciente e radiante do que o Adão que iniciou a queda. A nossa jornada não é um erro, mas um processo de autoconhecimento do próprio Deus através de nós. Quando tu percebe que é o sol, a necessidade de voltar cessa, porque tu finalmente se torna aquilo que sempre foi. Que os mistérios te conduzam além do véu. Um beijo e até o próximo vídeo.